Então vamos falar com o professor Gessé de Souza, da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no Brasil. Professor, o senhor tem a palavra. Bem, boa tarde. Eu fico muito contente com o convite que me foi feito pelo Ministério da Saúde e pela oportunidade de ter essa discussão com vocês aqui. Eu acho que eu sou, pelo que eu vi da mesa, um dos especialistas para a exclusão social, né? Bem, eu acho que isso tem a ver com o fato de que, nos últimos 6 anos, eu e um grupo de 11 pesquisadores, nós fizemos uma pesquisa sobre os excluídos no Brasil, tentando perceber os excluídos brasileiros como uma classe social peculiar, né? Isso não havia sido feito antes, para o meu conhecimento, que o debate público brasileiro não percebe essa classe, né? O outro, quer dizer, é uma classe que, se nós formos pensar em termos estatísticos, ela representa quase 1/3 dos brasileiros, né? O outro estudo que nós fizemos foi exatamente do que é chamado de nova classe média, que, no fundo, não é uma classe média. A nossa tese foi que é uma nova classe trabalhadora precária, né? Que pega vários desses elementos do que nós chamamos da classe dos excluídos, que nós demos o nome provocativo, né, num país que nunca pensa sobre as suas questões mais importantes, de ralé, né? Não para insultar essas pessoas, obviamente, né, mas para chamar a atenção, né, de uma sociedade como a nossa, nós todos, que reproduzimos há séculos já, né, pessoas que levam uma vida indigna desse nome. É nós que fazemos isso, né? O Brasil é um país que pensa que o seu principal problema é a corrupção. Isso é uma loucura, né? Isso é bom para quem tem muito dinheiro. Assim, a corrupção é só no Estado e o mercado é virtude. Então vamos tomar todas as ações possíveis que o Estado possa ter, né? Quer dizer, educação pública, então vamos pôr universidades particulares, etc. Ou seja, vamos mercantilizar a vida, né? Isso que o tema da corrupção serve para o Brasil. E a classe média conservadora saiu às ruas para servir de tropa de choque, né, para um bando de endinheirados que dominam o PIB brasileiro, que é 70% de lucro, renda da terra e juro, ganhos de capital. Isso não acontece em nenhum país civilizado do mundo, né? As democracias europeias, essa relação é inversa. No Brasil, 30% é salário, 70% é lucro, juro e renda da terra, né? Corrupção não é a nossa principal questão, né? Quer dizer, os americanos são corruptos de um modo muito mais refinado e fazem corrupção muito mais bem feita do que os brasileiros fazem. Não enfiam dinheiro na cueca, por exemplo, né? E se apropriam do excedente planetário, maquiando balancete de empresas, de países, etc. Essas pessoas depois ganham a capa dela no Times. Ela é um financista, não é um ladrão, não? A grande questão social brasileira é a existência que separa o Brasil de nações mais justas socialmente, é a nossa não percepção, a invisibilidade de uma classe de desclassificados. É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, porque isso tem a ver com o tema das drogas, tem a ver especialmente com o tema de uma droga tão virulenta como o crack, né, como vocês sabem, né? Mas isso tem a ver, quer dizer, antes de entrar nesse tema, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o tema do que é uma classe social e por que é tão importante a gente pensar em termos de classe, né? A classe social, ela é, no fundo, o quê? Ela é responsável, né? Quer dizer, ela é a forma como a gente pode perceber e esclarecer e compreender o comportamento das pessoas, né? Por que isso? Porque a classe ela vai separar uma série de capitais que não são apenas o capital econômico. Essa é uma forma de se falar de classe para não se falar de classe. É se falar na classe como faixa de renda. O debate público brasileiro, mas também o debate público internacional, é montado sobre essa falácia, né? Que classe é renda, né? Isso não é verdade, né? Isso é um absurdo,
Né? Tem alguma coisa de verdade nisso, porque a ideologia não é só mentira, ela é uma meia-verdade. Então ela pega uma coisa que quer dizer, é verdade que as pessoas da mesma classe tendem, provavelmente, a ter o mesmo nível de renda. Mas a renda não explica o comportamento. Né? Por exemplo, você pode ter um trabalhador da Fiat de Betim, que ganha, né, 8 mil reais, um professor universitário em início de carreira que ganha a mesma coisa, né, e o comportamento dessas duas pessoas vão ser completamente distintos. O consumo, com quem ele casa, os amigos, em quem ele vota, como ele percebe o mundo. Talvez a conversa de futebol de domingo seja a única coisa possível que essas duas pessoas vão ter em comum. Né? Ou seja, é uma mentira pensar em classe em termos de renda. Né? É porque o nosso debate é pobre, o nosso debate acadêmico é pobre, e o nosso debate público e político é pobre, que essas questões nunca são postas e nunca são levantadas. Qual é uma forma mais rica e interessante de se perceber o tema das classes? Né? A classe tem a ver com capitais, mas não apenas com capital econômico. Né? Tem a ver com outras formas de capitais, como, por exemplo, o capital cultural, né? Que é uma coisa que a gente nunca pensa. Né? E um capital cultural, isso é especialmente importante para que a gente compreenda o drama social da exclusão social no Brasil, embora isso esteja começando a acontecer em todas as nações, hoje em dia, né, inclusive nações ricas como França, Alemanha, etc. Né? O capital cultural ele se refere não apenas a títulos escolares. Né? Para o capitalismo, a reprodução do capitalismo é tão importante capital econômico quanto capital cultural. Não existe nenhuma função no mercado ou no Estado que não exija conhecimento. Né? Certo? O fisco, a administração da justiça, etc. etc. Né? As classes sociais modernas, ou seja, no capitalismo, elas têm que incorporar capital cultural. Né? Não à toa. As classes privilegiadas, né, fora os endinheirados, né, é a classe do capital cultural intelectual, né, espiritual, digamos assim, literário, técnico, altamente valorizado. Nós aqui que estamos nessa sala, né, temos bons empregos, etc. Né, quer dizer, os nossos pais compraram o tempo livre, né, na maior parte das vezes, para que a gente pudesse estudar, etc. etc. Né? Isso não esse tipo de capital ele é escondido, ele não é percebido. Né? Mais ainda, se nós levarmos em consideração que o capital cultural não é só, né, o que se aprende, né? Ele é também o quê? As pré-condições para o aprendizado. A gente quase nunca percebe isso. E isso é decisivo se a gente quiser compreender, por exemplo, o Brasil moderno. A gente não compreende nada de importante sobre essa classe, que define o que o Brasil é. O Brasil não tem 500 problemas. O Brasil tem um problema só. Todos decorrem disso. Né? Uma classe de desclassificados que faz um terço da nossa população. Tudo que a gente pensa em termos de problema tem a ver com essa classe. O drama do SUS, né? O gargalo da mão de obra. Que negócio é esse? Qualificação da mão de obra. Que diabos é isso? Né? Então, quer dizer, se nós formos ver, é uma classe de pessoas destreinadas, que nunca tiveram acesso a isso. Né? E que nunca tiveram acesso pelo abandono social de nós todos, que nunca sequer pensamos nessa questão. Né? Como a gente não pensa? O que é que a gente não vê? Porque essa questão é tão invisível e tão difícil de ser percebida. Porque é na socialização familiar, né? As famílias, não existe uma família, existem famílias de classes. Né? Foi o que nós vimos nas nossas pesquisas. Né? Entende? Quer dizer, enquanto a classe média, o filho recebe, né, quer dizer, a mãe lê histórias cheias de expressão e fantasia, etc. O pai lê jornal, livros, tem um tio que sabe inglês, alemão, etc. Né? Quer dizer, que é muito admirado em casa. Esses estímulos, nós somos feitos por estímulos afetivos e morais. Né? Esses estímulos nos faz como pessoas. Né? Enquanto o filho da classe média, né, vai recebendo esses estímulos afetivos, né, a partir das pessoas que ele ama, né, e chegam à escola, por exemplo, aos 5 anos como vencedores, porque ele já tem um estímulo para isso, disciplina, capacidade de concentração, etc. O que é que acontece com a ralé? Né? Na ralé, o que nós vimos quer dizer, em centenas de entrevistas, que só depois, com o tempo, a ficha veio cair
para a gente é que os adultos da ralé falam da sua vida escolar como uma perda. Né? Eu gostaria, veja como a dominação monta, né, o seu papel ao culpabilizar a vítima. Né? Essas pessoas dizem, eu gostaria de ter tido uma boa cabeça, ter aproveitado a oportunidade da escola, porque o pobre brasileiro tem escola. Né? Ele só chega o quê? Ele chega na sala de aula e fica... e nós recebemos essa mensagem. Em todas as nossas entrevistas, praticamente, ficavam vendo a lousa 2, 3 horas sem conseguir aprender. Né? Quer dizer, a gente teve dezenas de entrevistas com esse tipo de conteúdo. O que é que a gente vai dizer com isso? Essas pessoas não têm capacidade de aprender, elas são burras, elas são preguiçosas, né? Ou elas não receberam estímulos para se concentrar. Porque quem fica olhando horas a lousa sem conseguir aprender é quem não tem a capacidade de concentração. Né? Nós imaginamos o quê? Qual é a grande falácia? A falácia, né, da sociedade moderna é generalizar o tipo humano da classe média para todas as classes. Que aí você pode ter meritocracia e dizer que todos os seus privilégios vêm do seu próprio mérito. Né? Agora, para quem não teve, né, capacidade de concentração, é uma virtude de classe. Existem classes sem capacidade de concentração, porque não tiveram os estímulos adequados a isso. A disciplina, o autocontrole. Né? O filho da ralé chega, portanto, na escola como perdedor. Né? Ele não aprende. E se ele não aprende na escola, ele também vai chegar como perdedor no mercado de trabalho depois. Né? Tem uma gênese disso. Existe uma construção de classe aí. Né? Não é só capacidade de concentração, o pensamento prospectivo, que a gente imagina que é uma coisa natural, como ter 2 orelhas e 2 braços. Não é natural, não existe nada natural na sociedade. Existem classes que têm pensamento prospectivo, ou seja, o futuro é mais importante do que o presente. Nós todos pensamos assim. Não? Aí, se a gente investe no futuro, sacrifica o presente. Não é isso? Isso é feito para... é isso que faz com que essas classes tenham um futuro. A gente sabe como é difícil fazer o futuro, mas se você não planeja, ele não vai acontecer nunca. Não? Tem classes que não existe isso. Por quê? Porque, por exemplo, no que eu estou chamando aqui provocativamente de ralé, né, a atenção é toda no aqui e no agora. Você pensa no hoje, você não pensa no amanhã. Se você não pensa no amanhã, você não vai ter amanhã. Você não vai ter futuro. Futuro é uma dimensão de classe. Não é um acaso, isso é construído. Né? Nós aqui nessa sala, né, nós somos coniventes, né, com o crime de formar classes sem futuro. Né? Disciplina, autocontrole, ou seja, todas essas pré-condições, né, elas são condições afetivas, morais e emocionais que fazem com o quê? Com que certas classes possam ser competitivas, né, na competição social por recursos escassos. Isso é importante para que a gente entenda o drama da exclusão social e o drama da classe. Né? A classe tem a ver com esses capitais, com essa distribuição desigual de capitais, mas ela tende a se tornar permanente. Né? Por quê? Porque a reprodução da desigualdade é invisível. Né? Por quê? Porque ela é montada no interior dos lares. É o capital cultural que vai depois dizer, quer dizer, quem vai ter acesso a bons ou maus empregos. Né? Quem vai poder aprender línguas ou não. Quem vai poder se concentrar, quem vai poder errar, não passar de ano e ter a chance de passar de novo. Né? Que é o que nós recebemos na classe média. Né? Recebemos amor. Né? É esse amor que nos faz cair e se levantar 20 vezes. Né? E o que é que se tem na ralé? Na ralé existe uma construção, né, que nós todos permitimos, não é isso? Porque nós fazemos o debate público, nós aqui não enxergamos isso, nós que somos cegos a isso, não é isso? Nós que deixamos que isso aconteça. Não é os 40 ladrões que nos roubam aqui em Brasília, né? Porque eu digo fora. Não é isso? O termo da corrupção serve para quê? Antes de tudo, para que a gente não veja o óbvio. Né? Serve para nos emburrecer, nos fazer de tolos. Né? E não perceber o que está à frente do nosso rosto. Né? O drama
da distribuição injusta de capitais por classes, que ela não é percebida porque ela é invisível, né? Ela é invisibilizada, claro, né? Ela não é, ela pode ser visível, basta que você queira ver. O mundo é montado, a imprensa, né? Quer dizer, quer dizer, a mídia, todos os interesses poderosos selecionam espaço para outra coisa, né? E nunca para isso. A gente cria o quê? A gente cria pessoas, né? Porque a classe não é só capitais, seja ele cultural, que quase nunca é visto, mas mesmo que você considere, né? Capital cultural, né? Porque ele é extremamente importante no capitalismo, tanto quanto o capital econômico, né? Mas também nós temos classificações morais, que são invisíveis também, né? Ou seja, o mistério das classes é o mistério que esclarece o nosso comportamento, né? E por conta disso, a gente nunca quer ver, a gente não quer saber disso, a gente prefere as fantasias que nós todos criamos para legitimar a nossa vida. Tem um grande sociólogo, Max Weber, que ele dizia o seguinte: a principal necessidade dos seres humanos não é dizer a verdade, é legitimar a vida que levam. Se a gente leva essa frase em consideração, a gente entende 80% da história e 80% da vida social que nós compartilhamos, não? Existem classificações sociais que tornam classes não só, né, algumas aptas para a competição social, condenando as outras. Ou seja, isso é uma luta de classe que os marxistas, por exemplo, não veem, né? Porque os marxistas são economicistas também, como os liberais, né? Só que o economicismo do liberal é o do Marcelo Neri, a faixa de renda, etc., né? Como se a faixa de renda montasse as pessoas, explicasse o comportamento dela. Não explica. Os marxistas pensam que é a ocupação, né? E tal. Os dois não veem. Os dois não veem fatos como, por exemplo, a classificação invisível moral, né? Que está atrelada ao pertencimento de classe, né? Por exemplo, nós todos, quer dizer, a sociedade ocidental, né? Quer dizer, e o Brasil não difere em nada de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etc. As classificações, a injustiça, ela é igualmente feita em todos esses lugares, né? Quer dizer, todas essas sociedades se imaginam como sociedades de indivíduos, etc. Apesar de nós termos essa classe, o que vários desses países não têm, é isso que explica a nossa distância em relação a eles, né? Mas nós todos, as sociedades modernas, atribuem dois valores que são extremamente importantes, né? O valor daquilo que a gente poderia chamar de dignidade. Dignidade não é uma coisa que a gente ouve, essa pessoa é digna, etc. Um negócio assim, né? Dignidade está atrelada à noção de trabalho produtivo na sociedade moderna, né? Quem não exerce um trabalho produtivo, né, entre nós, é desprezado, né? Não só por instituições, por nós, cada um de nós, né? Porque a gente não cria valores. Indivíduo não cria valores, né? Os valores são sociais. Vocês querem um exemplo disso? Empírico? Para eliminar dúvidas, eu estava, esses dias, eu moro no Rio, eu moro em Botafogo, no Rio, que é um bairro velho, né, que tem calçadas estreitas, etc. Tinha um bêbado lá, né, coitado, quer dizer, enfim, transe, etc., e ele estava atrapalhando que as pessoas passassem pela calçada, né? Aí uma senhora, quer dizer, um senhor, aliás, disse assim: saia daí, lixo, não sei o quê, eu vou chutar você. Aí entra uma senhora e diz: não, esse senhor está precisando de ajuda, vamos ajudá-lo, né? Normalmente, nós, indivíduos, pensaríamos: esse é um louco, um canalha, e essa aqui é uma senhora legal. Não é isso? Ela tem uma compreensão do mundo completamente distinta dele. Isso não é verdade, né? Por quê? Porque a raiva, a agressão, né, ela é a outra medalha da pena, né? O desprezo, né, o fato de que aquele cara vale menos do que os outros, né, a gente só tem pena ou raiva de quem vale menos do que a gente, né? Certo? Embora a pena seja, obviamente, um sentimento muito mais que cristão. O desvalor objetivo daquela pessoa, que é o mesmo desvalor com o qual nós lidamos com a ralé, nós todos ou temos pena ou raiva dela,
né? Parte da classe média brasileira quer matar a ralé, não é isso? Aplaude quando a polícia faz isso, né? É uma política pública informal, vamos matar a ralé, não é isso? E outra, né, tem uma certa pena e tal, né? Mas é uma pena que não é politizada. Né? Não é isso? Isso mostra o quê? Isso mostra que existem na sociedade sistemas de classificação invisíveis também, que nós todos repetimos sem que a gente se dê conta. Né? Existe essa classe de indignos, literalmente. Né? E essa classe, ela não por acaso vai ser desesperada e vai apelar para o desespero. Né? E vai ter atitudes desesperadas. Né? Uma delas, o álcool, né? Quer dizer, drogas extremamente virulentas. É claro que seria extremamente importante estudar, né? Quer dizer, como se dá efetivamente. Foi algo que nós não estudamos nessa nossa pesquisa. A gente quis ver quais são os aspectos que transformam essa classe em uma classe só, né? É uma classe única, é uma classe moderna, é uma classe que não consegue exercer nenhuma das funções no capitalismo competitivo, né? E não consegue exercer por quê? Né? Por exemplo, ela não consegue, e não é questão de dinheiro, você pode pegar 500 bilhões de dólares, criar uma General Motors, e você não vai poder botar a ralé lá dentro para trabalhar. Por quê? Porque ela não sabe mexer com os robôs. Estou falando disso. E o capitalismo, a tecnologia que está nos meios de produção é a mesma que vai exigir cada vez mais conhecimento incorporado dos trabalhadores e da classe trabalhadora. A ralé é uma classe que não tem acesso a isso. Né? Porque foi abandonada por nós todos. Né? E condenada, continua sendo. Né? E vai continuar sendo. Né? Enquanto a gente achar que é corrupção. É a nossa coisa aqui. Né? Isso é uma névoa. Né? Conversa para boi dormir, para nos fazer de tolos. Né? O que nós encontramos na família da ralé, né, que é uma realidade extremamente absurda, foi chocante para nós todos, os 4 anos da pesquisa. Claro que foi extremamente, quer dizer, estávamos todos nós motivados, que a gente estava vendo que estávamos descobrindo coisas importantes para pensar o Brasil moderno, ao mesmo tempo era terrível. Coisas como 80% dos casos, quando a gente conseguia entrar, adquirir confiança, etc., que era exatamente o nosso método, né? 80% das famílias tinham abuso sexual regular e naturalizado. Essa é uma questão que ninguém toca. Né? Meninas e meninos eram abusados como um fato natural pelos mais fortes. Os mais fortes se utilizam e se instrumentalizam dos mais fracos. Né? Quer dizer, apenas a gente pode imaginar que tamanho dor absurda, né? O abuso de um pai, de uma mãe, etc., provoca nos filhos. Pastores que nós conversamos e entrevistamos também declararam isso, inclusive dos mais engajados entre eles. Né? Quer dizer, o abuso sexual é algo naturalizado entre os pobres brasileiros. Né? É claro que existe abuso sexual nas outras classes, é claro, tem miséria nas outras classes, mas a questão aqui é de probabilidade. Né? A probabilidade de abuso sexual na classe média é muito menor, né? 20, 30 vezes menor. A gente está falando aqui de algo que é cotidiano, aceito como tal. Né? Não há a reprodução dos papéis de pai, de filho, irmão, etc., familiares. Né? Você tem um caos familiar ali, né? Onde os mais fortes se aproveitam dos mais fracos. Né? Claro. E também em termos da solidariedade de classe política dessa classe, a gente tem o quê? Uma divisão odiosa feita por nós todos, também, né? Nós ajudamos disso, entre o pobre delinquente, né, que é o bandido, se for homem, ou a prostituta, se for mulher. Né? E o pobre honesto. Né? E como as classes oprimidas, né, têm como principal marca, né, ela não produz, ela é exatamente a maior vítima da forma
né, como as classes privilegiadas, como nós aqui, pensamos no mundo, né, por exemplo, a classe, quer dizer, a Raleigh é a mais meritocrática de todas. Ela acha que realmente as pessoas que não conseguem porque são preguiçosas, porque não trabalham muito, etc. Né? Como se fosse culpa, como se alguém pudesse escolher ser humilhado e infeliz na vida, etc. Né? É isso que a ideologia dominante das sociedades modernas impingem aos mais pobres. Né? Essa oposição entre o pobre delinquente e o pobre honesto estava presente em todas as famílias que nós entrevistamos. Né? Claro que o grande medo de toda mãe e pai da Raleigh é exatamente se o filho vai ser bandido, se a filha vai ser prostituta. E como tem sempre casos na família de um caso ou do outro, você tem exatamente um drama, né? Quer dizer, que vai separar irmão com ódio do irmão, a mãe que diz para a filha, é sustentada pela filha prostituta, mas quando briga com ela, diz assim, minha filha, já fiz de tudo na vida, mas puta eu nunca fui. A mãe para a filha. Não é isso? Por que isso? Acontece isso porque ela é uma má mãe? Eu não acho isso. Não? É porque nessa classe, né, essa é uma única forma desesperada dessa mãe, né, contra a filha ter alguma forma de autoestima em relação a ela. Não? Porque ela é considerada indigna por nós todos, etc. Não? Como se responde a isso? Não? Como essa classe, que não tem as armas que as classes privilegiadas têm, dinheiro, conhecimento, relações sociais, etc., como ela pode, né, quer dizer, ter alguma condição, né, de ter sucesso, né, quer dizer, na competição social por recursos escassos. Né, que tem a ver não apenas com carro, apartamento, mas tem a ver com prestígio, tem a ver com reconhecimento, né, tem a ver com beleza, tem a ver com charme, né? Tem a ver com a escolha do seu companheiro erótico, etc. Tudo isso é definido pela situação de classe. Né? Bem, pessoal, é isso. Um abraço a vocês todos. Muito obrigado, professor Souza.